Senhor presidente, deputado Anderson Nogueira, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos presentes nas galerias, você que nos assiste pela TV Alerj, você que nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores colegas desta casa. Senhor presidente, eu havia me preparado para fazer algumas considerações sobre um dos aspectos mais marcantes, se não o desgraçadamente mais marcante aspecto desta conjuntura eleitoral, e aqui me refiro ao deputado Anderson Nogueira, às chamadas fake news, que desqualificam por completo, jogam no fundo do poço o debate político, o debate de ideias, o debate de propostas, o debate de agendas para o Brasil e para os estados que ainda estão em disputa neste período de segundo turno, e se baseiam na mentira, na patranha, na falsidade, na leviandade, e vão plantando, forjando realidades, plantando inverdades. Agora mesmo o deputado Carlos Mink me mostrava um desses memes que passaram a circular sobre as fake news através de uma imagem onde há um golfinho e uma vaca dando aqueles saltos sobre o mar, e alguém dizendo: mas é verdade, eu vi no WhatsApp. Ou seja, nós estamos submetidos a toda sorte de inverdades, de falsidades, de falseamentos, de mentiras, e que colocam graves ameaças e graves problemas ao processo eleitoral. O professor Fernando Haddad, candidato do meu partido a presidente da República, já foi acusado de tudo: de ser possuidor de uma Ferrari, já ter lecionado incitando o incesto nas suas aulas, já ter publicado em suas obras as mais absurdas e absolutas atrocidades. Então, esse é um instrumento nocivo, desviante, desqualificador do ambiente político eleitoral, que, no entanto, conta com uma certa leniência, se não até com a guarida da Justiça Eleitoral, que age fazendo cara de paisagem, deputado Anderson Nogueira. Age como se isso não fosse com ela, como se não houvesse nada a fazer, como se não houvesse meio algum para conter esse aspecto detonador, devastador da já combalida democracia brasileira, e particularmente deletério para a saúde do processo eleitoral. Mas ainda a descoberta, já havia muitos indícios, muitos indicadores, muitos rumores, mas a publicação do jornal Folha de São Paulo de um volume de recursos expressivo que teria sido usado, e olha que eu tenho cuidado ainda para não incorrer nas mesmas fake news, de usar o verbo no condicional. Recursos que teriam sido usados pelo candidato Jair Bolsonaro para, portanto, fora da campanha, recursos extra-eleitorais, conhecidos popularmente como Caixa 2, para acionar robôs que disparam mensagens de WhatsApp aos milhões, em todas as direções, em todos os cantos, em diferentes grupos, enfim. Mas, embora esse seja um tema da maior gravidade, da maior seriedade, fui surpreendido, e aí acabei alterando. Veja, Vossa Excelência, como é dinâmica a conjuntura. É dinâmica porque é histórica. Fui surpreendido, e é sobre isso que quero falar um pouco mais, sobre a publicação do decreto 9527, de 15 de outubro de 2018, decreto federal
que cria a força-tarefa de inteligência para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Luiz Nassif, importante jornalista, editorialista, intérprete da sociedade brasileira, categoriza esse decreto como uma espécie de ato institucional número 1 daquilo que poderia vir a ser, e luto para que não se torne, o governo de Jair Bolsonaro. Chama a atenção o fato de que um governo, além de ilegítimo e usurpador, absolutamente desqualificado, sobre o qual quase ninguém mais se importa, que é o governo do golpista Michel Temer, tome a iniciativa, a 45 dias do final do seu ilegítimo mandato e desastroso mandato, de publicar um decreto acionando o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a Agência Brasileira de Inteligência, o Centro de Inteligência da Marinha do Comando da Marinha e do Ministério da Defesa, o Centro de Inteligência do Exército, do Comando do Exército, do Ministério da Defesa, o Centro de Inteligência da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, o COAF, a Secretaria da Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para constituírem uma força-tarefa a 45 dias do final deste desgoverno para combater o crime organizado. Quero aqui já antecipar uma interpretação e dizer que isto pode ser desvirtuado e se converter num instrumento perigosíssimo para a contenção e a criminalização de movimentos sociais, de movimentos de insurgência, de desaprovação, de oposição, enfim, de resistência a governos que se instalem no Brasil, numa tentativa, de novo, de criminalização dos movimentos sociais, e mais, dando ao governo federal um instrumento para produzir aquilo que pode vir a ser, deputado Anderson, um novo macartismo no Brasil. Um novo macartismo. Uma era de perseguições, uma era de caça às bruxas, uma era de caça aos oposicionistas, uma era de caça aos grupos organizados da sociedade que querem se expressar na oposição, dentro do que deveria ser uma liberdade democrática fundamental, que é o direito à organização, de expressão, de manifestação. Por isso, chamo a atenção para esse fato que provavelmente ainda está passando despercebido pela maioria da sociedade brasileira. Um governo desqualificado, ilegítimo, usurpador, agonizando, cujo presidente da República golpista, provavelmente, se não houver alguma armação para salvaguardá-lo, deverá deixar a presidência da República e provavelmente responder a graves processos criminais. Esse governo decide espantosamente, veja Vossa Excelência, que é o mesmo governo que, sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo prévio, deflagrou uma intervenção federal militar na segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Agora ele institui uma força-tarefa para combater as organizações criminosas, o crime organizado. Então, quero chamar a atenção para este decreto sutil, publicado sem grande alarde, nos estertores desse governo, dando os instrumentos para um governo que se instalar, caso se instale no Brasil, usando a força, usando a violência, usando o arbítrio, possa ter esse instrumento e essa força-tarefa já instituída como instrumento para
toda sorte de perseguição a movimentos sociais, a grupos oposicionistas, enfim, a quem quer que seja que pretenda levantar a voz sobre o governo instalado. Por isso, não me distancio aqui da interpretação de Luiz Nassif e faço coro ao apelido que ele já deu, mas o problema é que pode não ser apenas um apelido, pode ser uma constatação pertinente de que isto pode dissimular, pode camuflar, pode escamotear um ato institucional, um decreto com vezes, com formato, com vontade de ser um ato institucional, para que o governo federal, uma vez instalado na perspectiva do ódio, da violência, da intolerância, tenha esse instrumento já à sua disposição, sem ter o ônus. Veja, Vossa Excelência, esse é um gesto feito, pelo governo federal ilegítimo, na direção daquele que ele acha que será o presidente da República, para que ele não tenha o ônus de ele mesmo instituir um instrumento de força como este aqui. Por isso eu quero denunciar, há pouco mais de uma semana do segundo turno, esse decreto editado por Temer e que cria as condições para perseguir, para discriminar, para banir, para punir, para castigar todo e qualquer grupo que venha a ser classificado como organização criminosa, porque não está claro o que é isso aqui. Por isso, concluo, não quero deixar de mencionar que essa é uma tentativa de colocar à disposição de quem quiser usar desse instrumento, nós sabemos de quem se trata, um instrumento para criminalizar, perseguir e punir movimentos sociais de qualquer natureza, partidários ou não, sindicais ou não, de qualquer natureza, que venham a se organizar e a levantar a sua voz contra o arbítrio, contra a entrega do Brasil, contra a intolerância, contra a violência, contra o ódio, contra o desrespeito às chamadas minorias, que não tem que se adaptar a coisa nenhuma, tem que ser respeitadas na sua diferença e na sua diversidade. Portanto, eu denuncio da tribuna da Alerj este decreto autoritário colocado à disposição de quem pretende governar o Brasil com mãos ditatoriais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.